Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Estamos dando continuidade ao estudo sistematizado da doutrina espírita com o estudo sobre reencarnação. Vamos ver hoje os fundamentos, finalidade e provas da reencarnação. Se a reencarnação existe, qual é a sua finalidade? Porque o homem precisa passar por inúmeras existências para crescer e para evoluir. E será que há provas na nossa vida, no nosso dia a dia, que nos mostrem que de fato a reencarnação é uma verdade e ela existe? Então, se você tem vontade de conhecer um pouquinho mais sobre a reencarnação, você está convidado para vir conosco no estudo de hoje. Vamos lá? Olá, meus amigos queridos, vamos então dar continuidade ao nosso estudo sistematizado da doutrina espírita. Hoje vamos conversar sobre fundamentos, finalidades e provas da reencarnação. Tantas pessoas têm ainda dúvidas sobre a reencarnação. Será que ela de fato existe? Será que ela realmente é real? Será que é algo que acontece com todos nós encarnados? Ou será que só temos uma única experiência reencarnatória? Será que nascemos uma única vez aqui no mundo material? Então nós vamos entender um pouquinho o que significa a reencarnação, por que ela existe, por que ela representa, faz parte da justiça divina e como entender que sem a reencarnação não haveria justiça divina. E nós vamos ainda trabalhar várias provas que dá a reencarnação para que nos auxiliem nesse processo de convencimento e de compreensão sobre a reencarnação. A doutrina espírita, nós já tivemos oportunidade de conversar sobre isso no início das nossas aulas, nas aulas iniciais, e nós vimos que a doutrina espírita ela tem 5 princípios básicos. A existência de Deus, que nós também já estudamos, a existência e a sobrevivência dos espíritos, a pluralidade das existências, quer dizer, a reencarnação. Então nós temos várias existências, várias experiências reencarnatórias, que é o que nós vamos estudar no dia de hoje. Pluralidade dos mundos habitados, no sentido de que a Terra não é o único planeta habitado, e a comunicabilidade dos espíritos, que é a capacidade que os espíritos têm de intervirem e de se comunicarem com o mundo material, com as pessoas, com os espíritos que se encontram encarnados. Então é exatamente sobre o princípio básico da pluralidade das existências que a reencarnação está diretamente relacionada. Jesus nos disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Allan Kardec utiliza o termo com relação à pluralidade das existências, que o reencarnar significa nascer de novo. Quando Jesus, na realidade, teve essa conversa com Nicodemos, inclusive Nicodemos, após Jesus dizer ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, Nicodemos entendeu que esse nascer de novo era de um novo corpo, e não no mesmo corpo, que é o que dentro ainda do catolicismo se fala em ressurreição. Tanto é que ele pergunta: mas Jesus, como é possível esse espírito voltar ao ventre da mãe? Ora, se eu volto ao ventre da mãe é porque eu estou voltando num novo corpo, numa nova condição, numa nova experiência reencarnatória, e não no mesmo corpo, porque senão não haveria esse retornar ao ventre da mãe. Então percebam que a reencarnação, já naquela época, para Nicodemos, ele já tinha um entendimento e uma compreensão de que significaria nascer de novo. E o que Jesus quis dizer ao se referir: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Allan Kardec exatamente vem nos dizer isso, que esse nascer de novo era exatamente uma forma pela qual Jesus falou da reencarnação. Então, o que é a reencarnação, portanto,
segundo a orientação do próprio mestre. É a volta do espírito à vida material, mas em um outro corpo, especialmente formado para ele, que nada tem de comum com o antigo. Então não é o corpo que já morreu que volta a viver no mesmo corpo, com as mesmas deficiências, com as mesmas limitações orgânicas, até porque isso é contrário à lei da física. Se já há ali a decomposição do corpo, das matérias e das células daquele corpo, não tem como mais ele voltar, a não ser que houvesse um estado de catalepsia, que é a morte aparente, ok? Mas se de fato aconteceu a morte daquele corpo físico, não há como ele retornar à vida, a não ser num novo corpo, que é o que fala a reencarnação. E a reencarnação, meus amigos, é a mais excelente demonstração da justiça divina em relação aos infratores das leis na trajetória humana, porque faculta-lhes a oportunidade de ressarcirem numa os erros cometidos nas existências anteriores. Vejam bem, se todos nós somos imperfeitos, se todos nós cometemos ainda erros, equívocos, iniquidades nesta vida, se nós, muitas vezes, nós vemos isso no nosso dia a dia, não temos condições de nos ressarcirmos, de nos, digamos assim, de reparar os nossos erros nessa vida, nós estaríamos fadados, então, à infelicidade eterna, à punição eterna, considerando que nessa vida nós não tivemos essa oportunidade, ou ainda que nesta vida nós não nos arrependemos a tempo de refazer as nossas atitudes equivocadas. Seria extremamente duro, infeliz, seria o que nós conhecemos como a eternidade das penas, porque não nos seria dada uma nova oportunidade para refazer, para construir, ao invés de destruir. E a reencarnação é exatamente isso que o Mestre, que Deus nos proporciona, porque ele diz: filho, se tu não pudestes na vida anterior refazer os teus erros equivocados, não te desesperes, porque uma nova existência te será dada. E nessa existência tu estarás novamente ao lado, certamente, das pessoas e das condições necessárias para que tu possas refazer a tua vida, para que tu possas, a partir de agora, caminhar ao lado de Jesus, para que tu possas te quitar com a lei, para que tu possas, para aquelas pessoas que tu fizestes o mal, que tu possas agora fazer e praticar o bem. E passando de forma vitoriosa nessa nova existência, tu vais estar progredindo, tu vais estar evoluindo e tu vais ser, sim, espírito perfeito, porque todos os meus filhos foram criados simples e ignorantes, mas serão perfeitos e felizes um dia. Então percebem como a reencarnação é uma esperança, é um bálsamo, é um alívio para o coração sofredor, porque todos nós temos plena consciência, pelo menos eu tenho, de que nessa existência eu não vou sair daqui perfeita como Jesus é. Então, nós sabemos que por mais que nós nos esforcemos, muitos de nós fazem isso, nós ainda não temos condições nessa vida de sermos perfeitos, de termos toda a iluminação que Jesus nos demonstrou quando aqui esteve. E se eu só tivesse esta vida, eu seria eternamente uma pessoa imperfeita? Então, quando nós temos condições de estudar sobre a reencarnação e o porquê dela existir, nós percebemos que ela é uma demonstração clara da justiça divina. As leis dos renascimentos explica e completa o princípio da imortalidade. Claro, se nós já estudamos que nós somos espíritos imortais, para que ser um espírito imortal se eu viveria a eternidade das penas? Se eu não tivesse uma oportunidade, uma nova oportunidade, uma segunda chance para refazer os meus erros, para eu tentar crescer e evoluir? De que me adiantaria ser um espírito imortal para ter uma única reencarnação? Nessa única reencarnação, muito provavelmente eu não seria um espírito de luz e eu ficaria a eternidade nas sombras e no sofrimento. Não faz sentido eu ser um espírito imortal com essa destinação, a não ser que eu pudesse estar perpetuamente, continuamente evoluindo, progredindo, certo? Então é o que nos diz a doutrina espírita: a evolução do ser
indica um plano e um fim. Esse fim, que é a perfeição, não pode realizar-se em uma única existência. Só por mais longa que ela seja, não é possível. Devemos ver na pluralidade das existências da alma a condição necessária de sua educação e de seu progresso. Exatamente numa única existência, como nós falamos, não é possível ainda para nós, e não foi possível para Jesus também. Jesus, quando veio à Terra, já era um espírito puro, mas Jesus também, da mesma forma, foi criado simples e ignorante, teve inúmeras experiências reencarnatórias nas quais ele foi evoluindo e adquirindo o grau de perfeição a que nós conhecemos. Quando ele, na realidade, veio à Terra, ele já era um espírito purificado, tanto é que, segundo o que se diz, dentro da doutrina espírita, o sistema solar ao qual Jesus pertenceu e evoluiu e cresceu, na época que o planeta Terra foi criado, já não mais existia, mostrando que Jesus já era um espírito puro há muito tempo. Então ele também passou pelo mesmo processo que nós passamos nesse momento. E é à custa dos próprios esforços, de suas lutas, de seus sofrimentos, que ela se redime, que a alma se redime do seu estado de ignorância e de inferioridade e se eleva para Deus, de degrau a degrau, na terra primeiramente, depois através das inumeráveis instâncias do céu estrelado. É dizer, nós precisamos e vamos evoluir, mas através de esforços, de lutas, de sofrimento. Não é de uma hora para outra e sem esforço que nós vamos sair da ignorância e da nossa inferioridade. O progresso é necessário, mas para que haja progresso, é necessário haver esforço. E é por isso que nós estamos aqui na Terra passando por situações, dificuldades, lutas e desafios, para que nós tenhamos essa oportunidade de, através do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso empenho, desenvolver a nossa intelectualidade e também a nossa moralidade, o nosso amor, a nossa fraternidade e com isso crescer e evoluir. No primeiro momento estamos aqui na Terra, no mundo de expiações e de provas, vamos também continuar crescendo, evoluindo na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, no intervalo entre as reencarnações e também em mundos diferentes da Terra, porque nossas reencarnações não se passam todas na Terra. Nós certamente já tivemos oportunidade de reencarnar em outros mundos e ainda vamos também reencarnar em outros além do planeta Terra. Por isso que ele diz, e depois através de inumeráveis instâncias do céu estrelado. Então, qual é o objetivo da reencarnação? Nós já entendemos que ela nos auxilia no progresso, então vamos ver agora de uma forma mais detalhada. Diz lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 133, que o objetivo da reencarnação é expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? Então a expiação é exatamente o que? É esse trabalho de nós nos quitarmos, resgatarmos, expiarmos os nossos erros do passado. Como nós já tivemos condições de dizer, a evolução ela é constante. O espírito ele pode ficar momentaneamente estacionado, mas ele não pode regredir na sua evolução, naquilo que ele já alcançou de evolução, porque a tendência, a regra é sempre o progresso. Então, como nós em experiências passadas ainda cometemos equívocos, ainda tivemos desafetos, ódios, mágoas, traições, enfim, inúmeras situações e condutas que nos distanciam de Deus, temos agora na vida atual a oportunidade de expiar, de reparar aqueles erros. E é por isso que nós estamos muitas vezes dentro da nossa própria família, junto de pessoas com as quais nós temos afinidades, que são espíritos afins que já vieram conosco novamente nessa vida para nos auxiliar na evolução, e outros espíritos onde não há tanta afinidade, onde há uma dificuldade muitas vezes de relacionamento, dificuldades outras que nos fazem refletir. Da onde vem essa dificuldade de relacionamento? Ela é gratuita? Claro que não.
Ela exatamente representa, demonstra que muito provavelmente esses corações se encontraram em vidas passadas e foram desafetos ou tiveram relações que não foram bem resolvidas e por isso eles retornam na vida atual, muitas vezes numa condição de familiares, para que eles possam transformar laços de ódio em laços de amor. E é muito mais fácil, reflitam comigo, eu transformar laços de ódio em laços de amor quando eu tenho a condição de consanguinidade, porque isso já faz com que haja um sentimento maior para com aquela pessoa. Então Deus é tão maravilhoso que muitas vezes ele coloca na nossa família as pessoas com as quais nós mais necessitamos nos ajustar e progredir. Então, através da expiação, há o melhoramento progressivo da humanidade. E assim demonstra-se a justiça de Deus, demonstrando que ninguém está fadado eternamente à imperfeição. Deus, na sua infinita sabedoria, nos dá, através da reencarnação, a oportunidade de galgar a perfeição. Então, o espírito, para ser perfeito, vejam bem, precisa possuir todas as virtudes, por exemplo, todo o amor, todo o respeito, toda a paciência, fé, perdão e etc. E saber aplicá-las. Precisa também conhecer todas as ciências e todas as artes e utilizá-las para o bem. Então vejam o que um espírito precisa para alcançar a perfeição. Ele precisa possuir todas essas virtudes no grau máximo. A criatura precisa ainda saber aplicá-las. E além disso, ele precisa ter todo o conhecimento intelectual, conhecer todas as ciências e todas as artes e também saber utilizá-las para o bem. Porque de nada adianta eu ter todo o conhecimento intelectual e utilizá-lo para o mal, para a degradação da humanidade, para o distanciamento da humanidade de Deus. Ou ainda ter apenas a bondade, o sentimento de paciência, de respeito, mas ter uma intelectualidade limitada. Então nós já sabemos que o espírito, para ele ser perfeito, ele precisa crescer tanto na asa do intelecto quanto na asa da moralidade, da sabedoria. E é por isso que nós precisamos de tantas reencarnações, porque em uma, como nós já dissemos, não é possível nós adquirirmos todas as virtudes e todo o saber. Uma única encarnação, então, não é suficiente para que alcancemos toda a sabedoria e todo o conhecimento necessário. Por isso, precisamos de várias. Lá na questão 133 do Livro dos Espíritos, pergunta-se: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, têm necessidade de encarnada encarnação? Responde a espiritualidade: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer felizes a uns sem fadigas e sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Vejam bem, as pessoas sempre me perguntam: por que será que Deus não nos criou perfeitos? Por que nós precisamos passar pelas dificuldades e pelas lutas da vida para crescer? Vejam, primeiro, todos nós estamos submetidos à lei do progresso. A lei do progresso, nós ainda vamos estudá-la quando nós estivermos vendo o ESG 2, que vamos estudar as leis morais. A lei do progresso é uma lei divina. Então, a lei do progresso significa que tudo que Deus cria se submete à lei do progresso. Então, se nós fôssemos criados perfeitos, ele já estaria ele mesmo abrindo uma exceção à sua lei. E se tudo que Deus faz é perfeito, não há por que haver exceção na sua lei divina. Há nas leis humanas que são imperfeitas, mas não nas leis de Deus. Então, nós somos criados também simples e ignorantes para que, através do nosso próprio mérito, das nossas próprias lutas, do nosso trabalho, nós possamos crescer e evoluir. Porque então, vejam bem, não haveria mérito da nossa parte se eu simplesmente já nascesse perfeita, sem qualquer mérito pessoal para ter chegado nesse estágio e tivesse apenas usufruindo de todas as benesses do universo. Então, Deus é soberanamente justo e bom.
E ele não faria, então, uns felizes, porque uns já nascem, vejam bem, numa condição de, em tese, pelo menos perante o mundo, de situações melhores, de uma melhoria de vida, seja de financeira, seja uma condição física, de várias situações, enquanto outros nascem numa condição de sofrimento, de miséria e de dor. Se nós entendêssemos que a criatura desde cedo, ela já vai na realidade no caminho, já nasceria feliz, não haveria esse mérito. Então vejam bem, mesmo o espírito que desde cedo nasce e já começa na prática do bem, ok? Mesmo ele não conseguiria numa única existência alcançar a perfeição. Ele precisa também passar pelas lutas, tribulações da vida corporal que vão fazer com que ele desenvolva a intelectualidade, a inteligência e também se purifique. O que acontece em relação aos espíritos que desde sempre seguem o caminho do bem, diferentemente daqueles que optam pelo mal, é que eles reencarnam bem menos. Ok? Porque se eu já estou evoluindo mais rapidamente, logicamente eu vou chegar ao reino angélico, à perfeição, mais rapidamente. E, portanto, eu vou me furtar de muitas tribulações, de muitas lutas e desafios da vida que são necessários à humanidade que erra. Mas aquele que opta desde cedo pelo caminho do bem, ele não vai ter necessidade de passar por tantas dificuldades e sofrimentos quanto os demais. Então ele passa por menos problemas e também reencarna menos. Mas ele vai precisar também das tribulações e das lutas da vida, das provas da vida, para que ele possa chegar à perfeição. Porque da mesma forma foi criado, simples e ignorante. Mas então, pergunta, de que se serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isto não os isenta das penas da vida corporal? É dizer, mas se eu vou ter que passar pelas tribulações da vida, de que me adianta fazer o bem, se eu tenho que passar pelas provas igual? E aí, olhem, a espiritualidade nos diz, esses chegam mais depressa ao fim. Além disso, as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, obviamente menos tormentos ele terá. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, muitas das dificuldades que nós passamos hoje decorrem da nossa imperfeição, das nossas escolhas equivocadas. Se eu tivesse desde sempre escolhido o caminho do bem, as escolhas adequadas, eu me furtaria a muito sofrimento, certamente, e com certeza chegaria ao fim, à felicidade, à plenitude mais rapidamente. Lembrando que reencarnação objetiva o progresso, expiação e o aperfeiçoamento da humanidade. Significa dizer que quando eu chegar à perfeição, quando eu for um espírito de luz, eu não vou mais precisar reencarnar, porque eu já vou ter alcançado a perfeição intelectual e moral. Então, quando a criatura adentra o reino angélico, que é o reino dos espíritos puros, eles não precisam mais reencarnar. Eles até continuam a evolução, mas no plano espiritual, sem a necessidade do retorno à matéria. Então, ele pode até, em missão para ajudar a humanidade, assim como fez Jesus, reencarnar. Mas não havia mais a necessidade desse processo reencarnatório. Vem porque quer ajudar a humanidade, vem porque ama a humanidade e quer auxiliá-la, mas não que tenha necessidade da reencarnação. Ainda na pergunta, agora na pergunta 166, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Resposta, sofrendo a prova de uma nova existência, reencarnando e assim continuar o seu processo de depuração. É invariável, pergunta Allan Kardec, o número das encarnações para todos os espíritos? Resposta, não. Aquele que caminha mais depressa, há muitas provas, se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Então, aqui, claro que eu vou precisar reencarnar várias e várias vezes. Evelyn, há um limite numérico para essas reencarnações? Não. Há um limite no sentido de que elas vão ter fim,
A partir do momento que eu entrar no reino angélico, que eu não tenho mais necessidade de reencarnar. Posso até, se quiser, mas não tenho mais necessidade para isso. Posso continuar meu processo evolutivo na espiritualidade. Agora, a quantidade, o número de reencarnações, isso varia de espírito para espírito. Quanto mais eu sigo no caminho do bem, quanto mais eu vivencio o Evangelho de Jesus, mais rapidamente eu evoluo e menos reencarnações eu vou ter. Se eu sou um espírito que vive errando, que segue ainda no caminho do erro e que muitas vezes continua cotidianamente ou repetidamente nas reencarnações agindo em desconformidade com a lei do Pai, certamente eu vou reencarnar muitas vezes. Expressa Kardec: as condições para apagar os resultados de nossas faltas resumem-se em 3: arrependimento, expiação e reparação. Vejam bem o que ele está nos falando aqui. Para que nós possamos apagar, nos quitar verdadeiramente com a lei, não basta eu me arrepender, como algumas pessoas acreditam, até mesmo algumas religiões nos dizem, basta o arrependimento. Não. Eu preciso me arrepender, esse é o primeiro passo. Eu preciso expiar. O que é a expiação? É muitas vezes passar por situações similares, situações também de dificuldade e dor, para que eu possa aprender e para que eu não cometa as mesmas atitudes que eu cometi no passado. Vejam bem, quando nós reprovamos numa prova, nós não precisamos refazer aquela prova? Se eu reprovo em matemática, eu não vou fazer prova de geografia, eu tenho que fazer de matemática, aonde eu falhei. E aí, se eu passar, eu sigo adiante. É a mesma coisa. A expiação é eu passar por situações similares às que eu errei no passado, para que eu possa provar a mim mesma e a Deus de que eu aprendi, que eu me modifiquei, que agora eu não cometo mais as mesmas atitudes. Então, isso é a expiação. E depois eu passo pela reparação. O que é a reparação? É eu ter a oportunidade de fazer o bem às pessoas a quem eu prejudiquei, ou caso essas pessoas já tenham me perdoado e já estejam no outro nível evolutivo, há outras pessoas que passaram por sofrimentos similares. Então eu preciso me arrepender, eu preciso expiar, passar por situações ainda de dificuldades e dores, e eu preciso reparar, fazer o bem às pessoas, para que eu possa realmente me quitar definitivamente com a lei naquele equívoco, naquela falta, naquele problema. Então, o arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Mas só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Só a reparação pode verdadeiramente anular a consequência negativa dos meus atos, destruindo a causa, aquilo que originou o sofrimento. Quais são, então, os fundamentos e finalidades da reencarnação? O que fica sendo o espírito depois da sua última reencarnação, da sua encarnação? Nos diz espírito bem-aventurado, espírito puro. Ou seja, depois da sua última reencarnação em mundos materiais, onde ele adentra o reino angélico, ele se torna um espírito bem-aventurado, um puro espírito. Deus nos concede a possibilidade de reencarnarmos muitas vezes, até que tenhamos alcançado o grau de espíritos puros. Atingida a perfeição, não será mais necessário renascer. É o que nós já havíamos comentado. E aí, aqui vai nos mostrar também um pouquinho, nós ainda vamos ver isso nas aulas subsequentes, sobre esse planejamento para as reencarnações. Se eu tenho que reencarnar várias vezes para evoluir, para ter a oportunidade de reparar os meus equívocos, essa reencarnação ela não é feita de forma irresponsável, sem planejamento, sem cuidado. Tudo é feito de uma forma muito cuidadosa pela espiritualidade para que a possibilidade de erro, de falha dos espíritos ao virem à Terra seja a menor possível. Por isso que todos nós temos o planejamento reencarnatório. Após a morte, algumas vezes, o espírito reencarna imediatamente. Há situações onde o espírito retorna ao plano espiritual e em pouquíssimo tempo já retorna à matéria? Sim, existe.
Mas, vejam bem, o normal, o mais usual é que o espírito permaneça um certo tempo na erraticidade. Com que objetivo? Para que lá ele se prepare para a sua nova reencarnação. Para que lá ele possa estudar, para que lá ele também possa evoluir, para que ele possa adquirir conhecimento, progredir. E quando ele vier retornar ao plano material, ele já esteja com mais um arcabouço de conhecimento, de espiritualidade também maior. E com isso, a probabilidade de vencer na sua reencarnação e nas lutas às quais ele precisa passar seja maior. Então ele diz aqui, porém, com frequência, só faz depois de intervalos mais ou menos longos. Estes intervalos podem durar horas ou mesmo séculos. Isso varia de espírito para espírito, da necessidade de espírito para espírito, ok? Deus permite que muitos espíritos fiquem um determinado período no plano espiritual para estudarem e se prepararem para a próxima reencarnação, como eu já havia comentado. Nas colônias, ou seja, nas cidades espirituais, existem setores de planejamento das reencarnações. Então, existem lugares no plano espiritual especializados para organizar o planejamento, para fazer o planejamento reencarnatório dos espíritos e auxiliá-los nesse processo. Nós vamos ver nas aulas subsequentes que o espírito, quanto mais entendimento o espírito tem, quanto mais autonomia ele demonstre, mais condições ele terá de participar do seu planejamento reencarnatório, de também dar orientações, palpites, sugestões, fazer solicitações. Então isso pode acontecer? Pode, mas espíritos que estão ainda muito atrasados psiquicamente, espiritualmente, precisam praticamente de um auxílio completo no planejamento reencarnatório, nos seus planejamentos reencarnatórios. Mas aqueles que já têm mais entendimento participam. Nós aqui na humanidade terrena, também, muito provavelmente, já participamos do nosso planejamento reencarnatório. Então, as dificuldades pelas quais eu passo hoje, muitas foram eu mesma que escolhi para a minha necessidade, para o meu progresso. O momento da encarnação, nos fala o Livro dos Espíritos, é acompanhado de uma perturbação muito maior e mais longa que a desencarnação. Ou seja, para reencarnar, o espírito passa por um processo de perturbação maior do que na hora do desencarne. E ele diz, essa perturbação vai crescendo até o nascimento. A maioria dos espíritos são conduzidos ao templo maternal de carne, o útero, como crianças adormecidas. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, volta-lhe pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Então vejam bem, nessa informação da questão 351 tem muita informação importante aqui que nós temos que destacar. Então, a primeira questão aqui é fala do estado de perturbação. Então, esse momento de reencarne também é difícil para o espírito. Não só o desencarne, mas o encarne também. A reencarnação também. O espírito, o perispírito do espírito, ele começa a passar por um processo de diminuição. Ele vai ficando pequenininho, exatamente como um corpo que vai, digamos assim, ser acoplado àquele embrião, após a concepção, onde há a formação do embrião. Então, ele não fica no seu estado, no seu tamanho natural de espírito adulto. O perispírito sofre um processo de miniaturização e nesse processo ele vai ficando pequenininho como um bebezinho. E nesse processo de diminuição do perispírito, ele vai pouco a pouco perdendo a consciência também das suas atitudes, da sua vida de espírito. Quanto mais evoluído é o espírito, mais consciência ele tem durante o processo de gestação. Espíritos, por exemplo, como Mãe Maria, como Francisco de Assis, eles ficaram lúcidos durante, segundo nos informa
O espírito Miramês, nos comentários ao livro dos espíritos, ele nos fala que esses espíritos eles ficaram lúcidos durante a gestação deles. Eles não entraram nesse processo de adormecimento por conta do grau evolutivo deles. Então eles não perderam tempo nenhum, digamos assim, adormecidos. Eles ficaram mesmo durante a gestação trabalhando pela humanidade. Mas isso é a condição de espíritos mais evoluídos, bem evoluídos. A regra geral, espíritos na nossa condição, é que nós ficamos realmente num processo de perturbação, de adormecimento. E no início ainda do período de gestação, nós ainda temos uma certa lucidez espiritual. Estamos meio conectados ao embrião e meio, digamos assim, ainda vivenciando a vida de espírito, ok? Mas à medida que a gestação se desenvolve, os laços que ligam o espírito ao embrião se fortalecem e cada vez mais ele vai, digamos, ficando realmente presente ao corpo físico da mãe. E por isso ele vai perdendo as lembranças da sua vida de espírito, portanto, as lembranças do passado, até que chega um momento que ele está completamente absorvido pelo útero, na realidade, pelo feto. Ok? Ele já está realmente ali vivenciando a vida de embrião. Tá? E quando ele nasce, mais uma vez, aquela lembrança das vidas passadas dele já foram completamente, digamos assim, não digo soterradas, não era a palavra ideal, mas elas já estão ali na memória, não na memória consciente, mas na memória inconsciente do próprio espírito, ali arquivada no perispírito, mas uma memória que ele já não vai acessar, que naturalmente na atual existência. E essa lembrança, esses instintos, essas tendências dele como espírito vão retornando pouco a pouco na vida atual. Não a lembrança completa, mas uma intuição e uma tendência que indica muitas vezes aquilo que ele foi, aquilo que ele fez, naquilo que ele errou em vidas passadas, mas ele não tem a consciência completa das suas existências, a não ser determinadas pessoas que têm a capacidade de acessar essas informações, essas visões, ou mesmo através das terapias de vidas passadas. Mas isso não é também o usual, o comum a toda a humanidade. Mas há pessoas que conseguem acessar as lembranças de vidas passadas, sim. E isso aí acontece com permissão de Deus, com um fim útil. Nada é por acaso ou sem uma razão de ser. Então, determinadas pessoas precisam, pelas condições que vão vivenciar, pelas suas necessidades, pelos seus compromissos, elas podem ter essa lembrança. As nossas encarnações não se passam todas no planeta Terra. Quando tivermos cumprido as tarefas necessárias para o nosso aprendizado neste mundo, poderemos encarnar em mundos mais adiantados. Então vejam bem, há a pluralidade dos mundos habitados, nós ainda vamos estudar isso, mas na realidade nós não necessitamos permanecer eternamente na Terra. Vejam bem, nós estamos aqui para evoluir. A Terra ainda é um mundo de expiações e de provas, mas há mundos mais evoluídos. Então, se um determinado espírito, já aqui na Terra, alcança uma condição evolutiva maior do que o que a Terra proporciona aos seus habitantes, ele vai para mundos compatíveis com o seu grau evolutivo, mundos de regeneração, mundos felizes, ou mesmo mundos celestes, que é quando se chega à perfeição. Então, a Terra ela é propícia, adequada para espíritos ainda imperfeitos, nós. Mas, por exemplo, quando ela agora está passando por um processo de transição, vai passar para o mundo de regeneração, onde os espíritos que aqui ficam já são espíritos mais voltados para o bem. Certamente que hoje aquele espírito ainda voltado para o mal, para o crime, se ele não se ajustar à lei, ele não vai permanecer mais na Terra, já mundo de regeneração. Ele vai ter que ir para um outro planeta compatível com a sua evolução, até que lá ele cresça e evolua e possa também passar para mundos mais evoluídos. Nós mesmos já passamos por mundos primitivos. Lembrando que os mundos, quanto à evolução, eles podem ser de 5 graus. Mundos primitivos, primeiras reencarnações do homem, mundos de expiações e de provas, como a Terra, mundos de regeneração, onde o bem já é maior,
do que o mal, já prepondera, já há uma preponderância das leis de Deus. Os mundos felizes, onde na realidade todos já reconhecem Deus e ali já se vive uma felicidade real, e os mundos celestes que na realidade são as moradas dos espíritos puros. Então nós temos aí uma escala evolutiva muito grande para caminhar, e é por isso que nós não ficaremos detidos eternamente num único planeta, apenas na Terra. Por isso diz, nossas diferentes existências corporais se passam todas na Terra? Não, nem todas, mas em diferentes mundos. As que passamos na Terra não são nem as primeiras nem as últimas, embora sejam das mais materiais e mais distantes da perfeição. Exatamente, porque é um mundo de expiações e de provas, então estamos ainda bem longe da nossa destinação final de espíritos perfeitos. Pergunta: a alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo para outro ou pode ter várias existências no mesmo globo? Ele pode reviver diversas vezes no mesmo globo, se não for suficientemente avançada a criatura, a alma, para passar a um mundo superior. Então, enquanto eu estiver na condição ainda de espírito imperfeito, compatível, por exemplo, com a Terra, eu vou reencarnar várias vezes na Terra. A partir do momento que eu já não estiver mais em conformidade com o grau evolutivo da Terra, ou porque eu estou mais evoluída que a Terra, ou porque a Terra evoluiu e eu não acompanhei, aí sim eu vou passar para um outro mundo compatível com o meu grau evolutivo. Mas eu posso, sem problema nenhum, renascer várias vezes no mesmo planeta. Desse modo, podemos reaparecer muitas vezes na Terra? Resposta: certamente. Podemos voltar à Terra após ter vivido em outros mundos? Resposta: seguramente. Já vivestes em outros mundos além da Terra, mostrando que nós não estamos na Terra pela primeira vez. Já tivemos a oportunidade de habitar outros mundos. E agora vamos para as provas da reencarnação. O que nos mostra a doutrina espírita? Então ele diz aqui, uma das provas, por exemplo, está lá no Livro dos Espíritos, na questão 219. As ideias inatas e as crianças prodígio. Não tem crianças que já nascem sabendo arte, sabendo tocar determinados instrumentos musicais, tendo conhecimentos intelectuais que só através da escola nós desenvolvemos. E muitas crianças, por exemplo, que já nascem com lembranças também de vidas passadas, nós já vamos ver isso aqui, tudo isso nos mostra que aquela alma não foi criada naquele momento, que aquela alma já vivenciou outras experiências reencarnatórias, nas quais elas adquiriram o conhecimento das artes, da música, da ciência, da matemática, enfim, outras experiências nas quais elas já aprenderam, já cresceram e agora continuam o seu processo de crescimento. Então, isso é uma prova também da reencarnação. Nas lembranças das existências pretéritas, as recordações espontâneas ou mesmo provocadas, através da regressão de memória ou por indução de espíritos desencarnados. Quantas pessoas não lembram das suas existências passadas? Lembram o que foram, o que fizeram, o que vivenciaram, como desencarnaram? Então, isso para algumas pessoas isso pode ser uma alucinação, pode ser alguma coisa sem sentido, mas na realidade não é. Quando nós paramos para examinar, para estudar, para avaliar, nós percebemos que ali não é uma imaginação da nossa mente, é de fato uma lembrança, uma recordação daquilo que nós fomos. Tá? Então isso também serve de prova da reencarnação. As comunicações mediúnicas, então, quando nós temos a oportunidade de conversar com os espíritos desencarnados, que nos falam da vida espiritual, que nos falam das suas inúmeras reencarnações, das suas experiências, das suas vidas, das suas dores, das suas vitórias e das suas lutas. Então isso também é uma prova concreta de que a reencarnação ela existe. Nos fenômenos de transcomunicação instrumental. Transcomunicação instrumental é a comunicação com o plano espiritual através de equipamentos eletrônicos, telefones, computadores, TVs, rádios. Aqui no Brasil, inclusive, há institutos que trabalham com a comunicação com a transcomunicação instrumental. Então, espíritos que já através do computador, de telefone, falam
com os seus familiares que aqui estão no mundo, ainda encarnados no mundo material, mostrando não apenas a imortalidade da alma, mas mostrando que a reencarnação é algo real. Porque através da comunicação com os espíritos nós temos a oportunidade de saber as verdades, saber das suas experiências reencarnatórias, porque lá no plano espiritual nós temos mais facilidade para acessar as lembranças das nossas vidas. E essas informações nos são transmitidas, mostrando que a reencarnação é real. Além disso, nas experiências de quase morte, quantas pessoas não estão num processo, muitas vezes de coma, ou num estado vegetativo, e ao retornarem, falam das experiências que tiveram no plano espiritual, de pessoas que encontraram, de acesso às informações de suas vidas, de encontro com familiares. Isso nós não podemos também acreditar à conta da imaginação. Isso também demonstra, até pela frequência com que acontece, que na realidade houve ali o processo de emancipação da alma, o espírito se emancipou, se desdobrou enquanto o seu corpo estava naquela condição de limitação física, e ele acessou o plano espiritual, as informações, as lembranças da sua vida de espírito. Então isso também nos mostra que a reencarnação é algo real. E algumas pessoas falam, será que existe reencarnação na Bíblia? E nós vamos agora demonstrar que sim. Jesus mesmo nos fala da reencarnação de João Batista, porque na realidade na reencarnação de Elias, porque Jesus diz que João Batista é a reencarnação de Elias. Então, em determinado momento, os discípulos de Jesus perguntaram a ele por que diziam os escribas que era mister que Elias viesse primeiro antes da vinda de Jesus. Então, na realidade, havia dentre as profecias a informação de que antes do que Jesus, o mestre, viesse, Elias, que já tinha vivido antes, retornaria. E só depois do retorno de Elias é que haveria a vinda de Jesus. E eles estavam conversando isso com Jesus porque, na opinião deles, Elias não teria vindo, não tinha vindo. E Jesus lá já estava. Então é como se a profecia não tivesse acontecido. E eles disseram, por que então dizem os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E aí Jesus responde, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 14 e 15. Então Jesus, nesse momento, estava querendo dizer que Elias já tinha vindo, ele já tinha reencarnado em João Batista. João Batista não veio antes, não preparou o mundo para a chegada, na realidade, para a entrada de Jesus. Eles eram, inclusive, parentes, mas primeiro apareceu João Batista, falando, preparando o ambiente para a chegada de Jesus. E é o que ele diz, Elias veio, era João Batista, mas o povo não o reconheceu. E não apenas não o reconheceu, como fizeram dele tudo o que quiseram. Fizeram-lhe padecer tudo, como também o farão com o Filho do Homem, ou seja, comigo mesmo também assim o farão. E quando então, diz aqui, os discípulos entenderam que ele falara de João Batista, está aí a demonstração clara na Bíblia de que existe a reencarnação. Se não existisse, Jesus não teria falado dela claramente, dizendo que João Batista era a reencarnação de Elias. Caso vocês queiram, por exemplo, estudar, saber um pouquinho mais, ler mais livros que tratem sobre o tema da reencarnação por cientistas, pessoas que estudaram especialmente esse fenômeno, independentemente da doutrina espírita, vocês podem ler, por exemplo, as obras do Dr. Hernani Guimarães Andrade, tá? Que ele desencarnou em 2003, mas deixou uma vasta pesquisa sobre reencarnação.
Tem aí um livro dele, Reencarnação no Brasil. Então, se vocês quiserem ler um pouquinho sobre esses estudos feitos por cientistas, vale a pena. Então, ele analisou a fundo 75 casos, dos quais 8 deles estão relatados no livro Reencarnação no Brasil, mostrando então esses casos, lembranças de vidas passadas e mostrando muitas vezes as ligações que existem entre a nossa vida atual e aquelas que nós vivenciamos em vidas passadas, mostrando que nada é por acaso. Tá? E há sempre uma ligação e precisa haver para que nós possamos realmente evoluir. Além disso, tem também o livro do Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, analisou 2.600 casos de reencarnação e estão relatados no livro Reincarnation in Biology. Ok? Então, sua pesquisa é baseada nas marcas de nascença e nos defeitos congênitos, analisando crianças até os 7 anos de idade. Então, aquelas crianças que já nasciam com marcas de nascença ou determinados defeitos congênitos, ele ia exatamente buscar nas vidas passadas o que tinha acontecido para justificar o aparecimento daquelas marcas de nascença ou aqueles defeitos, aquelas limitações orgânicas, mostrando mais uma vez a ligação que existia e que existe entre a nossa vida atual e as nossas vidas anteriores. Suas pesquisas são sérias e vão muito além da simples imaginação infantil. Então aqui, meus queridos amigos, nós estamos finalizando o nosso estudo de hoje, onde tivemos a oportunidade de entender um pouquinho mais sobre a reencarnação, entender o que é a reencarnação, qual a sua finalidade e ainda examinar alguns casos, algumas provas da reencarnação para que possa nos ajudar na formatação das nossas ideias e também do nosso convencimento. Lembrando que a doutrina espírita ela não impõe o seu conhecimento e a sua verdade, mas ela nos traz fatos de forma lógica, com bom senso, e nós, através da nossa intelectualidade, temos condições realmente de acatar, de perceber que aquelas verdades respondem os nossos grandes questionamentos. Ok, meus queridos amigos, eu espero que você tenha gostado do nosso estudo de hoje, que tenha sido útil, que tenha sido proveitoso. Eu espero você no nosso próximo estudo. Um grande abraço, queridos amigos, e até a próxima. E aí, meus queridos amigos, gostaram da aula de hoje? Eu a adorei. Tão bom nós conseguirmos entender a necessidade da existência das várias existências, perceber que a reencarnação é, na verdade, uma prova linda e maravilhosa da justiça divina que nos oportuniza, através das várias experiências reencarnatórias, um mecanismo maravilhoso de evolução e de progresso, para que possamos chegar à perfeição e à verdadeira felicidade, considerando que numa única existência não é possível alcançarmos a nossa meta. Então, eu espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado, que a aula de hoje tenha servido para você refletir um pouquinho mais sobre a reencarnação. Eu espero você na nossa próxima aula para darmos continuidade ao estudo da doutrina espírita. Um grande abraço, queridos amigos, e até a próxima!